Mas a gente começa falando de saúde e é um tema que também tem a ver com esse finalzinho de ano, com a chegada do verão, que são as micoses. Eu até quero entender se ela aparece mais no verão, a gente é que vê no verão. Eu sei que nessa época a gente fica apavorado, né? Elas podem aparecer em várias partes do corpo, incomodam e preocupam. Doutora Suzy Rabelo, que é dermatologista, está aqui e vai me ajudar a conversar com você sobre esse assunto. Doutora Suzy, muito obrigada por ter vindo. Uma honra recebê-la. Prazer. Vamos sentar então para conversar um pouquinho. Com licença. Nessa época do ano, todo mundo percebe mais as micoses, mas elas aparecem mais nessa época do ano ou não? A gente fica um pouco mais suscetível por se expor um pouco mais na borda de uma piscina, na praia, mas muitas vezes realmente o paciente ele nota mais, ele passa a perceber mais porque ele está preocupado que ele realmente vai se expor um pouquinho mais no verão, né? É, então e na ele verdade, fica preocupado. No inverno, dependendo do lugar ser muito frio, a gente nem olha muito o corpo, né? Sai correndo do banho e já bota a roupa porque tá com frio. No verão a gente se olha mais. Aí o paciente ele fica preocupado que ele vai ter que tirar o sapato na praia, que ele vai ter que expor aquela micose de unha que tá feia, né? Aí, então ele passa a se preocupar em cima da hora que ele precisa tratar aquela micose que já tá há alguns meses lá, então ele passa a nos procurar um pouquinho mais nessa época do ano mesmo. Ok, existem vários tipos de micose? Basicamente, a gente pode classificar as micoses em superficiais, que são aquelas que pegam as nossas áreas de superfície, mesmo cabelos, mais frequente nas crianças, a nossa pele, as nossas unhas, né? E as profundas, que não estão muito no nosso foco agora, né? São doenças muito mais raras da gente ver no nosso dia a dia, né? Então, hoje, o nosso foco maior aqui são as micoses de superfície, né? Micose de superfície. Você falou de cabelo. Que tipo de micose dá no cabelo? Nas crianças pequenas, a gente pode ver micoses que elas chegam a levar falhas mesmo do cabelo. São áreas que a gente nota que a criança ela desenvolve uma área de perda do fio mesmo, um processo inflamatório grande, às vezes chega a juntar uma área de pus, mesmo uma coleção de pus. Isso às vezes acomete várias crianças dentro de uma comunidade. Então, quando você observa essa criança acometida dessa micose, você até tem que afastar essa criança da escola, porque é uma micose muito contagiosa, né? Todas as micoses são contagiosas? São. Todas? Todas as sem micoses exceção. são contagiosas. Tá. Então, a do cabelo a mais comum é essa? Não, essa é a mais contagiosa, tem outras? Não, toda micose é contagiosa, mas essa ela é muito peculiar da infância. Não, mas na cabeça só tem esse tipo ou tem outros tipos de micose no cabelo, no couro cabeludo? No couro cabeludo, a gente alberga, normalmente abriga aquele bichinho que causa o pano branco. Que são aquelas manchinhas brancas da pele. Como a gente vê no pessoal andando pela praia, né? Exatamente, que normalmente o pessoal acredita que adquiriu na praia, mas na realidade não adquiriu na praia. Como é que pega essa micose? A gente pega do nosso próprio couro cabeludo. Esse bichinho ele sobrevive na maior parte das pessoas, mas apenas uma parcela da população é que ele causa doença. Então, esse bichinho, quando ele cai na superfície da pele, para uma parcela da população que é suscetível, ele acaba causando a doença. Então, não basta você ter esse bichinho caindo na superfície da pele. Você precisa ter uma certa suscetibilidade para que esse bichinho ele consiga colonizar a pele e causar a doença de pele. E aí, quando você chega no verão e você se expõe ao sol, você percebe que está contaminado. Então, o bichinho já estava lá. Você percebe o estrago lá quando você se expõe ao sol. Agora, esse pano branco, que é mais conhecido, ele é contagioso como? De que forma? Porque você estava falando que assim, o bichinho que está na cabeça, ele cai para o corpo e aí, né, vira o pano branco, contamina a pele. Como é que quem está contaminado pela pele passa para outra pessoa? Pode também passar para outra pessoa. Contato físico? Pode passar por contato físico, encostando cabeça em cabeça. Também pode passar de uma pessoa para outra. Aquele tipo de bichinho um pouco mais, digamos, virulento, né? Um bicho com uma capacidade maior de causar doença. Porque a gente tem isso também, né? Não basta você ter um indivíduo com uma baixa resposta imune contra um determinado organismo. Você precisa ter um micro-organismo também com uma capacidade intensa de causar doença naquelas pessoas. Tem que ser um bicho forte com uma pele fraca. Exatamente. Tá bom. Exatamente essa combinação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa doença pega na água, por exemplo, mergulhou na praia, mergulhou na piscina, Não, tem alguém que está com esse difícil. pano branco, vai pegar? Não. Então é mais contato físico mesmo. Deu um abraço, apertou a mão. Isso. Mais o contato de pele com pele e do próprio indivíduo. Tanto que quando a gente trata os indivíduos que eles têm
tem pacientes que têm essa micose várias vezes na vida. Então, às vezes, você tem que fazer tratamentos para evitar que esse paciente se recontamine. Então, às vezes, você deixa o mesmo shampoo para o paciente usar frequentemente para diminuir a população desse bicho que está no próprio couro cabeludo dele, para ele tentar não desenvolver novamente a própria micose. O pano branco, ele dá mais na região superior, né? Isso. A gente não vê uma perna com manchas de pano branco. Não. Agora, na parte inferior, qual é a micose mais comum? São micoses, normalmente no homem, muito frequente na virilha. Tanto no homem quanto na mulher você pode ter nas plantas dos pés, no meio dos dedos. Que tipo de micose é essa na virilha do homem? É causado por pode ser tanto causado por um bicho que é chamado de um bicho filamentoso, que é o dermatófito, quanto causado por um outro tipo de bicho que é a cândida, que é um bicho também bastante frequente da gente, que é uma levedura. Micose na virilha? Coceira. Normalmente a gente vai desenvolver bastante coceira, né, nas micoses, né? Em geral, é o sintoma mais frequente que a gente tem nas micoses. As coceiras são bastante intensas, em Isso, geral, até né? Nessa que a gente falou agora também coça? Não, em geral essa é bem pouco pruriginosa, ela causa bem pouca coceira. Tá. É raro o paciente que chega dizendo que sente coceira nesse tipo de lesão. Essa normalmente não traz Você falou muito que sintoma. mulheres, micose nos pés, nas unhas? Tanto homem quanto mulher. Tá. O homem ele pode desenvolver muito mais a lesão na virilha por uma questão anatômica. Como existe o escroto, ele pode ter muito mais umidade nessa região. E aí, por causa da umidade nessa região, e muitas vezes o homem não seca a pele dessa região direito, ele tem muito mais chance de desenvolver micose do que a mulher na região da virilha. Tá. Não significa que nenhuma mulher vai desenvolver uma micose na virilha. Antes que a gente cause um mal-estar para quem está em casa, porque às vezes está assistindo assim, a mulher e o marido pegou uma micose dessas, ou né, aconteceu, fala assim, então você não se seca direito, ou isso é porque você não anda tomando banho direito. Isso é falta de higiene? Não, não é falta de higiene. A umidade desse local, ela predispõe ao surgimento de mais micose. Se a pessoa não secar direito, aumenta mais a chance. Mas, às vezes, mesmo o indivíduo secando direitinho, pode acontecer de ter micose. Essa micose, por exemplo, que dá na região da virilha dos homens, também pode causar um outro desconforto em casa. Pode ser por um contato físico com alguém ou não? Normalmente é por conta dessa umidade. Pode ser pelo contato físico com alguém, mas pode não ter nenhuma relação com isso. Pode ser apenas pela umidade no local. Tá. Né? As micoses de unha, por exemplo, podem ser pelo contato com um sapato de outra pessoa, mas não necessariamente. Você pode ir a uma praia, uma piscina e tocar naquela poça d'água que está toda contaminada e pegar aquela micose na sua unha. Na manicure, a gente pode adquirir uma micose de unha? Pode. Com alicate? Pode. Com palito? Pode. Pode. E eu gostaria de deixar aqui, apesar da gente estar falando de micose, o ideal é que a gente utilize os nossos próprios instrumentais, porque não é só micose que a gente pode adquirir. A gente pode adquirir outras doenças contagiosas muito graves, hepatites e até HIV. Porque, normalmente, os instrumentais eles não são esterilizados, eles não são autoclavados. Normalmente, o pessoal só usa estufa, que não chega numa temperatura que mata os germes que realmente são causadores de doenças graves, tá? Então, não só micose, a gente pode adquirir doenças graves até num contágio por causa de alicates. Não, isso é muito sério, a gente precisa estar muito atento. Você sabe que o Brasil tem essa mania de fazer cutícula, da gente tira tudo e tal, mas isso acontece aqui. E a gente gosta, então tem que levar o seu próprio alicate, não só alicate, palito, lixa, né, tudo. Exatamente. Até esmalte de preferência, vamos levar cada um o seu, né? Vamos deixar tudo separadinho. Exatamente. Como é que trata uma micose, por exemplo, como essa da pele, do corpo? Em geral, dependendo da extensão, você pode tratar só com medicamentos de uso tópico, de uso na superfície. Às vezes, dependendo da extensão, você tem que usar com medicação oral. Tratamentos para micose de unha, normalmente medicação oral por período prolongado. Então, você tem que fazer tratamento com o médico, porque você tem que normalmente avaliar a função do fígado, porque esses medicamentos podem ser agressivos para o fígado. Então, procure o dermatologista para fazer o diagnóstico adequado e o tratamento adequado. Isso é muito importante, porque eu não quero desmerecer a função de ninguém, mas eu já vi muita manicure receitar remédio para micose. E remédio, quem receita é médico. Então, precisa procurar um bom dermatologista, sim. Tá com uma micose na unha, vá ao dermatologista. Eu conversei com a doutora Suzy Rabelo, que é dermatologista, sobre micoses. E o contato é www.hospitalbandeirantes.com.br. E o telefone é o 0 operadora 11 3345 2000, tá certo? Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom o nosso papo aqui. Aprendemos um monte, Obrigada, viu? Uma ótima tarde para você.
Pra E até você a próxima também. oportunidade, Muito tá bom? obrigada.